dando continuidade aos nossos exercícios de concurso, mas entenda, olha, o nosso objetivo é construir o conhecimento, a base, tá aqui, ó, do começo, para você ter um edifício sólido. Pode vir a tempestade que tiver, que vier, pode ter, certo? Pode ter o que puder, ele não vai lhe abalar, não vai gerar insegurança. O que nós temos agora para a segunda questão? Diz assim, A e B e a interseção de A e B são conjuntos com 90 elementos, 50 elementos e 30 elementos, respectivamente. Então, lembre, o conjunto A, isso aqui representa o quê? O número de elementos do conjunto A. Depois vem o conjunto B e depois vem a interseção. Então, o número de elementos do conjunto A união B é. Então, lembre, com muita atenção, qual é a informação que eu tenho? Presta atenção, qual é a informação que eu tenho? Eu tenho que o número de elementos do conjunto A é 90. Deixa eu botar aqui, certo? Deixa eu botar o número de elementos do conjunto A, certo? O número de elementos do conjunto A, pegando dados, é igual a 90. Certo? O número de elementos do conjunto B, certo? O número de elementos do conjunto B é igual a 50. Ele diz que o número de elementos de A interseção B, certo? O número de elementos de A interseção B é igual a 30. Pronto. Então, o que nós vamos? Lembre, no começo nós estamos usando alguma simbologia, depois a gente simplifica. Tá certo? Então vamos começar a brincadeira. Então eu tenho aqui, na realidade, dois conjuntos. Então eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. O diagrama é para ajudar, entendeu? É para lhe dar segurança, para você ter uma visão melhor. Então lembre, grande segredo, que não é tanto grande assim, não é tanto segredo. Todo problema se começa por quem? Pela interseção. Então, lembre, então vamos ver o que eu tenho. Eu tenho que o conjunto A, aqui eu devo colocar 9 elementos na região A, 90 elementos. Na região B, eu tenho que colocar 50 elementos. E na interseção, 30. Então, todo problema começa por quem? Pela interseção. Então, se eu tenho que colocar 30 elementos aqui, então lembre, eu tenho que colocar 30 elementos. Isso representa o quê? O número de elementos da interseção. A interseção B. Então, o que eu faço? Eu imagino que nessa região tem 90 pessoas morando. Ora, essa região eu dividi em duas partes. Essa parte aqui e essa. Se eu tenho 90 pessoas morando, eu chego lá e observo que eu já tenho 30. Pronto. Não são 90 pessoas? Então eu boto 90 aqui. Então tem coisa errada. Por que tem coisa errada? Ora, se eu tenho 90 nessa região, mais 30 nessa região, porque toda essa região é a região que está dentro do conjunto A. Então ficaria quem? 120. Então tem coisa errada. Como coisa errada? Isso aqui, do todo, que é 90, eu tenho que tirar quem? Eu tenho que tirar 30. 90 eu tenho que tirar 30, fica o quê? Fica 60. Então, 90... eu tenho que tirar 30. Então fica quem? 60. Continua. Quantos elementos tem o conjunto A? Vamos contar os elementos que tem aqui no conjunto A. No conjunto A eu tenho esses 30 elementos mais esses 60, que dá quem? 90. Pronto. Vamos ver agora o conjunto B. Ele diz que dentro do conjunto B nós devemos ter ao todo 50 elementos. Observe, dê uma voltazinha no conjunto B. Existe essa região comum, existe essa outra região. Lembrando que aqui ao todo eu tenho que colocar 50 elementos. Ora, se eu tenho que colocar 50, mas já tem no conjunto B 30. Então 50 eu tenho que tirar os 30 que já tem. 50 menos 30 dá 20. 50 menos 30 dá 20. Então, vamos ver agora, repetindo. Quantos elementos nós temos no conjunto B? Vamos fazer as contas. Aí eu tenho 30 aqui e aqui eu tenho 20.
30 mais 20, 50. Lembre, o número de elementos que tem dentro dessa linha que eu chamei linha conjunto B, eu tenho 30 elementos aqui, mais 20. Então, faz o quê? 50. Vamos agora a pergunta da questão, certo? O que ele quer saber? Ele quer saber o número de elementos do conjunto A união B, certo? Então, ele quer saber quantos elementos tem A união B. Então, o número de elementos de A união B. Então, vamos lá. Conjunto A todinho, ó, tem 60. Quantos elementos tem? 60. Ó, tá aqui 60, mais 30, mais 20. Ao todo, nós temos 60, 90, 110. Pacífico. Uma pergunta, tá certo? Bom, bem 110. Então, nós temos, na realidade, o item correto, tá certo? A segunda questão, item D de dado. Pacífico, eu posso fazer uma pergunta? Estou lhe ouvindo. Sim. Eu poderia ter usado a formulazinha para dar essa mesma resposta? Interessante. Gostei da pergunta. Tá certo? Eu poderia, sem problema nenhum. Mas lembre, a questão é bem simples. Só são dois conjuntos. Então, eu poderia ter usado, ó, aquela formulazinha. Número de elementos de A união B, eu poderia ter dito. É o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Ora, o conjunto A, ele tem 90 elementos. Então, veja aí. O conjunto A, ele tem 90 elementos. Mais o conjunto B, ele tem 50 elementos. O número de elementos da interseção, 30 elementos. Então, implica o número de elementos de A união B, vai dar como resposta 90 mais 50 dá 140, tirando 10, tirando 30, dá 110. Então, ó, 90 mais 50 dá 140, tirando 30, 110. Pronto. Está aí a resposta maravilhosa, bonita e bem interessante. Lembre, eu sempre digo ao meu aluno, aí, conforto da sabedoria, do conhecimento que você está adquirindo. Eu sempre digo ao meu aluno que ele tem que ter saídas diversas. Porque se cair essa questão do jeito que está aqui, beleza. Mas muitas vezes uma mudança. Então você tem que ter o quê? Aquele jogozinho de cintura. É o tchê-tchê-tchê-tchê. Tá certo? Você tem que ter. Tá certo? Tudo na vida você tem que ter saídas diferentes. Tá certo? Não como o professor. Ah, o professor disse que tem que ser desse jeito, que é mais fácil. Não. Você cria a sua maneira. Seja autêntico. Tá certo? Então lembre, questão de número 2, D de dado. A resposta correta é 110. Dando continuidade, nós temos a questão de número 3. Então, vamos ler aqui. Sejam 3 conjuntos finitos, A, B e C. 3 conjuntos finitos. Determina o número de elementos, preste bem atenção, ele está falando número de elementos, quer saber quantos elementos tem nessa região. A interseção com B unido com C. Sendo que o número de elementos de A interseção B é 20, o número de elementos de A interseção B é 20, vamos com cuidado. 20, o número de elementos de A interseção C é 10. E o número de elementos comum aos 3 é igual a 5. Então ele pergunta, isso aqui é a pergunta do nosso amigo. Ele quer saber quantos elementos tem esse conjunto. Pronto. Aqui nós não temos forma específica. Então, o que é que nós vamos fazer? Diagramas. Então, lembre. Olha um diagrama. Eu tenho 3 conjuntos. Certo? Nós temos 3 conjuntos. Então, vamos lá. Eu tenho um conjunto que eu vou chamar de A. Eu vou ter um conjunto que eu vou chamar de B. E vou ter um conjunto que eu vou chamar de C. Pronto. Agora vamos pegar dados. Dados. O que é que ele diz na questão? Ele diz que
tá certo? Vamos com calma. Que o número de elementos comuns A e B, então, lembra, elemento comum A e B, elemento comum A e B é isso aqui, tá certo? Tem que ter cuidado, é 20. Certo? O número de elemento comum A e C é 10. Então, ó, A e C é essa parte aqui. Então, o comum aqui é 10. Os dados aqui ao lado, tá certo? E o número de elemento comum a todos, então, é isso aqui. Então, lembre que o elemento que está aqui, ele está no conjunto A, ele está no conjunto B, ele está no conjunto C. Então, pronto. Então, vamos completar o nosso diagrama. Pronto, veja na tela o que você tem aqui. Ele disse que nesse espaço eu tenho que colocar 20. Ora, como eu já tenho 5, para colocar 20, eu devo colocar 15 aqui. Repetindo, o aluno às vezes bota 20. Então, na realidade, ao todo, eu vou até apagar para começar. Repetindo, vamos ver de novo. Ó, nesse intervalo, nesse espaço aqui, deixa eu chamar a atenção. Nesse espaço aqui, eu tenho que colocar 20 elementos. Se você olhar, já tem 5. Então, 20 elementos, não posso colocar 20 aqui. Eu tenho que colocar o restante. 20, tirando 5 que já tem, então fica 15. Continua a peregrinação. Nesse espaço, lembre, nesse espaço aqui, eu tenho que colocar 10 elementos. 10 elementos aqui. Já tem 5. Então, para 10, está faltando quem? Está faltando 5 elementos. Pronto, então eu coloco 5. Então, veja aí o que nós temos. Tá certo? Nós distribuímos os dados. Os dados que eu tinha era isso aí. Certo? Lembra, os dados que eu tinha. Agora, o que ele pergunta? Ele quer saber quantos elementos tem. Ó, ele quer saber quantos elementos tem nesse espaço aqui. A interseção B unido com C. Quantos elementos tem nesse espaço? B unido com C. Tá certo? Quantos elementos tem nesse espaço? B unido com C. Então, vamos começar. Quem é o conjunto B unido com C? São todos os elementos que estão aqui. B unido com C. Desses elementos, quem está no A? Então, lembre, desses elementos, quem está no A? Então, desses elementos, quem está no A é essa parte aqui. Ó. Olha a região, preste bem atenção. Ó, aqui. Vou repetir novamente. B unido com C. B unido com C. Então, eu vou chamar isso aqui, ó. B unido com C. B unido com C. Essa região todinha. B unido com C. Então, essa região todinha é B unido com C. Interseção com A. Então, nessa região, quem está no A? Somente essa que eu chamei a atenção. Ele quer saber quantos elementos você tem. Então, é só somar. É 5 mais 5 mais 15. Que então, na realidade, dá quem? 25. Ele quer saber, lembre, quantos elementos tem. Ele quer saber quantos elementos tem nessa região. A interseção B unido com C. B unido com C, essa região que eu chamei aqui de preto. Certo? Quem está no A? Que a interseção é comum. Então, quem é do A que está nessa região? São os elementos. Ó, a quantidade. Tem 5 nessa região, tem 5 nessa e tem 15. Então, 15, 20, 25. Então, item correto. Lembre. Item correto, ele deu quem? Deu C de casa. Então, item correto, lembre, C de casa. Quantos elementos tem na interseção B unido com C? Então, bem simples. Diagrama, gente. Pelo amor de Deus. Diagrama é a riqueza. As figurinhas. Tá certo? Lembra da nossa época de criança que a gente pintava, brincava. Isso é ideia, é visão. Tá certo? Desenvolva isso. Se tem dificuldade de ver isso, vá com calma. Exercite. Faça a repetição do exercício. Tem outros exercícios?
Vamos ver o seguinte. Pronto. Nessa questão, é só para lembrar um pouquinho o número de elementos de subconjuntos de A. Vamos lembrar, o número de subconjunto de A é 2 elevado ao número de elementos de A. Lembre, número de subconjunto de A é 2 elevado ao número de elementos de A. Então, vamos ver agora o que é que eu tenho, certo? Sejam A e B, 2 conjuntos, então, seja A e B, certo? 2 conjuntos tais que. Então, pronto, está aqui o nosso blá, blá, blá. Está aqui o nosso blá, 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 certo? O nosso blá, blá, blá é isso aqui, certo? Então, vamos ver aqui. Então, nós temos... Ok. Então, vamos ver aqui. Pronto. Então, vamos de novo. Então, eu tenho a tecnologia é assim mesmo. Aí é pinga aqui, pinga ali, pinga acolá. Tá certo? Não pode, então pronto. O que é que eu tenho aqui? Está aqui os meus problemas. Meu problema está bem aqui. Dado. Isso aqui é um dado. Ele diz que n de A menos n de B é 6. O valor de... Então, vamos lembrar da formulazinha. Certo? Aquela formulazinha. Só lembrar. N de P de A, na realidade, é 2 elevado a N de A. N de P de A é 2 elevado a N de A. Então, vamos para o problema. Está aqui o problema, ó. N de P de A dividido por N de P de B. Pronto. Pela formulazinha, o que que eu tenho? N de P de A, 2 elevado a N de A. N de P de B, 2 elevado a N de B. Então, aqui, nós vamos usar uma coisa básica de sexto ano. O que que eu tenho? Divisão de frações. Observem isso aqui. Divisão de frações. Na divisão de fração, qual é o procedimento? Conserva-se a base, divisão de frações. Aqui eu tenho a potência, professor. Pronto. Divisão de potência. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base, que é 2, e subtrai os expoentes. Então, N de A menos N de B. Aí, que maravilha. Acabou de aparecer o dado da questão. N de A. Está aqui, ó. N de A. Pronto. N de A menos N de B é quem? É 6. Então, implica... O que que eu tenho aqui? 2 elevado a quem? A 6. Potência. 2 elevado a 6. 64. 2 elevado a 6 é 64. O que que ele queria? Seja A e B 2 conjuntos, tais que N de A menos N de B é 6, o valor dessa divisão está no item D de dado, certo? D de dado é o item correto. 2 elevado a 6 é 64. Essa foi a questão de número 4. É a questão que a gente chama básica. Lembra um pouquinho de potência, tá certo? O que que se faz na divisão de potência de mesma base? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, básico. Isso é básico, tá certo? Lembre, número de subconjuntos é 2 elevado ao número de elementos desse conjunto. Ok? Então, vamos ver o que que nós temos na questão de número 5. Tá certo? Então, vamos ler com muita atenção, ok? Então, ele diz... Em uma amostra de indivíduos, 40% foram afetados pela doença A, certo? 20% foram afetados pela doença B e 5%, tá certo, foram afetados por ambas as doenças. 2 indivíduos da amostra que não foram afetados nem por A nem por B, tá certo? Ele diz, dos indivíduos da amostra que não foram afetados nem por A nem por B, tá certo? 2% morreram.
a porcentagem de indivíduos da amostra que morreram sem terem sido afetados por quaisquer das duas doenças analisadas é de... Menino, que coisa boa! Então vamos por parte. Então vamos lá. Em uma amostra, o indivíduo, 40% foram, tá certo? Foram afetados pela doença A. Então, preste bem atenção. Dados. Doença A. Isso aqui é doença A. 40%. 20% foram afetados pela doença B. Então, 20% foram afetados pela doença B. E 5% foram afetados por ambas as doenças, A e B. Dos indivíduos da amostra que não foram afetados nem por A nem por B, 2% morreram. A porcentagem de indivíduos da amostra que morreram sem terem sido afetados por quaisquer das duas doenças analisadas é de... Então vamos começar a trabalhar. Então veja aqui comigo. Então eu imagino, certo? Eu imagino, preste bem atenção o que eu tenho aqui. Então eu imagino aqui, eu vou distribuir aqui, isso aqui é muito usado em estatística, em pesquisa, certo? Então eu tenho doença A e B. Pronto. Então vamos pegar dados. Cuidado, dados. Veja na questão. Diz, 40% foram afetados por doença A. Então A, 40%. Colocar aqui os dados. Doença A, 40%. 20% foram afetados pela doença B. Então 20% pela doença B. Certo? Doença B. 5% foram afetados pelas ambas as doenças. Ambas as doenças. 20% A e B. Isso caracteriza interseção. Tá? Ele diz 20% foram afetados por B e 5% foram afetados por ambos. 5%. Certo? Por ambas as doenças. Dos indivíduos que não foram afetados nem por A nem por B. Então, vamos para a segunda parte. Vamos distribuir isso aqui. Então, começa a regrazinha. Como trabalhar com percentual, já vimos em aulas passadas, o que nós temos que fazer? Imaginar, esquece o percentual, sabendo que é como se fosse 100. O A tem 40, presta atenção, o A tem 40. O B tem 20. O A tem 40, B tem 20. Os dois têm 5, então começa aqui os dois. Pronto, 5. Ora, percentual, não coloque percentual que vai superlotar o seu quadro, tá certo? Seu diagramazinho. Então, o que eu tenho aqui? Então, vamos começar. Ora, começa. No A, eu devo distribuir, colocar 40 pessoas. Já tem 5, professor. Então, 40, já tem 5, então aqui fica 40 menos 5. Nem precisa fazer isso. Então, aqui eu tenho quem? 35. Vou fazer para você ter uma ideia melhor. No B, eu devo colocar 20, mas eu já tenho 5. Então, 20, tem que tirar o que já tem. Então, fica quem? Fica 15. Então, lembre, no A, eu fiquei exclusivamente do A, 35, 5 e 15. Lembre, tá certo? O todo, lembre, o todo tem que ser 100%. Simplesmente 100. O todo tem que ser 100. Então, se eu somar 35 com 5 com 15, eu tenho 5, 10, 15. Certo? 5, 10, 15. 3 e 1, 4, 5. Então, eu tenho 55. Então, aqui fora fica 100 menos 55. 100 menos 55. Então, dá quanto? 45. Lembre, esses 45 caracteriza que não tem nenhuma das doenças. Doença A, doença B, A e B. Nenhuma. Agora vamos começar a segunda parte do problema, tá certo? A segunda parte do problema diz assim, lembre-me, a segunda parte do problema diz a seguinte coisa. Ele diz, tá certo? Dos indivíduos da amostra que não foram afetados nem por A nem por B, tá certo? Nem por A nem por B é essa quantidade. Nem por A nem por B foram afetados. Certo? Nem por A nem por B, 2% morreram. Então implica quem foi que morreu. Então vamos calcular aqui. Então a morte, morreram
2%, tá certo? Morreram 2% de 45. Então, morreram 2% de 45, tá certo? Porque na realidade esse 45, tá certo? Aí vai dar quem? Vai dar 45, isso aqui caracteriza 100, né? 45%, tá bom? Então, o que que eu tenho? Se eu simplificar um pouco, vai dar, tá certo? 90, então dá 90, aí 100 vezes 100. Para simplificar um pouco, eu me livro, tá certo, desse rapaz, aí eu digo, ficou, 0,9, esse por esse, 0,9%, 0,9%. Então, lembre, certo? Então, ele pergunta, então ele diz, então vamos tentar entender direitinho como funcionou a questão. Ele pergunta, tá certo? Foram afetados nem por A nem por B, 2% morreram. Então, quem não foi afetado nem por A por B foi 45%. Então, 2% de 45% morreram. Então, 0,9% morreram. A porcentagem de indivíduos da amostra que morreram sem ter sido afetados por quaisquer das duas doenças analisadas é, então, resposta 0,9%, tá certo? Isso está, tá certo? Ó, ele pergunta, repetindo a questão com muita atenção. A porcentagem de indivíduos da amostra que morreram sem ter sido afetados por qualquer das duas doenças é, na realidade, 0,9%. Isso aqui, gente, então tenham muito cuidado. Veja, é um tipo de questão, a facilidade para você, tá certo, resolver. Você trabalha, cuidado, você trabalha qual é a linha de informações. Olha, eu vou mostrar a você aqui como é que funciona o gráfico para você não ter dúvida nenhuma na resolução da questão. Em termos percentuais, não esqueçam, isso aqui representa quem? Representa 45%. Vamos evitar, certo, colocar o percentual, lembre, tudo isso é 40%. Então, aqui daria, presta atenção, eu poderia, tá certo? Se você pensasse de outro jeito, eu poderia ter feito, não é 2% de 45, então seria 90, presta atenção, seria 90 sobre 100. Então, isso na realidade seria quem? 0,9. Ora, mas eu estou falando sempre em percentual. O todo é percentual para mim. Então, quando eu falei em 100%, então, quando é percentual, lembre, a gente fala em 100%. Ó, o todo é 100%. Ora, se o todo é 100%, se eu falar em 30%, é 30%. Se eu falar em 60%, é 60%. Se eu falar em 10%, é 10%. Se eu falar em 1%, é 1%. Se eu falar em 0,9%, é o quê? 0,9% o quê? Por cento. Simples. Fechamos a questão. Continua trabalhando na mesma tecla. Exercite. Questione. Quando você observar ao pacífico resolver essa questão, por que eu não posso tentar resolver de outra maneira? Se você está estudando, construindo conhecimento, procure outras saídas. Tá certo? Você vai chegar lá. E é isso que nós queremos. É isso que nós torcemos. É isso que nós pedimos todas nas nossas orações. É que você chegue lá. Ok?